Olá, na aula de hoje vamos falar sobre o relatório técnico científico. Relatório é um documento elaborado com a finalidade de apresentar e descrever informações relativas a fatos vivenciados, ouvidos ou observados, ou historiar a execução de serviços e experiências. Os objetivos de um relatório técnico são divulgar dados técnicos obtidos a partir da realização de algum estudo e registrar de forma permanente esses dados coletados. O relatório técnico científico é um documento que relata formalmente os resultados ou progressos obtidos em investigação de pesquisa e desenvolvimento ou que descreve a situação de uma questão técnica ou científica. O relatório técnico-científico apresenta sistematicamente informação suficiente para um leitor qualificado traçar conclusões e fazer recomendações. É estabelecido em função e sob responsabilidade de um organismo ou de pessoa a quem será submetido. A estrutura de um relatório técnico-científico, segundo a ABNT NBR 10.719, nós temos a parte externa, que é formada pela capa e a lombada, ambas opcionais, e a parte interna. Na parte interna, nós temos os elementos pré-textuais, que seriam os obrigatórios, a folha de rosto, o resumo na língua vernácula, que é na língua, que ele está sendo escrito, e o sumário. E como opcionais, nós temos a errata, os agradecimentos, a lista de ilustrações, a lista de tabelas e a lista de abreviaturas e siglas. Como elementos textuais, todos obrigatórios, temos a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais. E elementos pós-textuais, como obrigatório, nós temos as referências bibliográficas e como opcionais temos o glossário, apêndice, o anexo, o índice e o formulário de identificação. Nós vamos falar um pouquinho de alguns desses elementos presentes no relatório técnico científico. A capa. Deverão constar informações como o nome da instituição, nome do autor, título e subtítulo, se houver, número de volume, se houver mais de um, local e ano de defesa ou entrega do trabalho. Então, aqui nós temos um exemplo de capa. Então, aqui nós temos a instituição, o título do trabalho, o nome do aluno, a cidade e o ano. A folha de rosto deve conter o nome do autor, título e subtítulo, se houver, natureza, se é uma tese, uma dissertação, uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, o objetivo, que seria, por exemplo, aprovação na disciplina, grau pretendido, o nome da instituição e a área de concentração. Então, aqui temos o exemplo de uma folha de rosto. Então, o nome do autor, título, relatório técnico-científico apresentado em tal disciplina, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, em cumprimento das exigências legais do programa. Orientador, a cidade e o ano. Então, esse é só um exemplo para vocês. O resumo. O resumo, ele é a apresentação concisa dos pontos relevantes do texto. As palavras-chave e ou descritores seguem logo abaixo do resumo. Constitui-se em uma sequência de frases concisas e objetivas e não de simples enumeração de tópicos. Então, o resumo, ele é muito importante em um relatório técnico, não só no relatório técnico, Então, vocês devem fazer esse resumo com bastante cuidado. E é aconselhável que se faça o resumo após todo o trabalho estar pronto. As listas. São 4 tipos de listas, todas opcionais, que seriam a lista de ilustrações, que pode ser quadros, lâminas, plantas, fotografias, gráficos, organogramas, fluxogramas, esquemas, desenhos, entre outros. Lista de tabelas, listas de abreviaturas e siglas e listas de símbolo. Devem ser elaboradas de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada item acompanhado do respectivo número de página.
exceto a lista de abreviaturas e siglas e a lista de símbolos, porque durante o trabalho você pode citar mais de uma vez aquela abreviatura ou aquele símbolo. Aqui temos, então, um exemplo de lista de tabelas. O sumário é a enumeração das principais divisões ou seções e outras partes do trabalho, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede. Deve ser seguido do respectivo número de página. Então, aqui temos o exemplo de um sumário. A introdução abre o trabalho e descreve com clareza o propósito e o alcance do relatório técnico-científico. Indica as razões da escolha do tema do projeto ou a escolha da empresa para o estágio. Apresenta o problema e as hipóteses que levaram à realização da pesquisa. Lista os objetivos do trabalho e mostra como o trabalho será estruturado em seus capítulos ou seções e subseções. Aqui não há comentários do autor e nem a apresentação de resultados. O desenvolvimento do trabalho é composto de títulos e subtítulos, itens e subitens elaborados pelo autor. Deve ser escrito de maneira lógica e ordenada, com encadeamento entre seus subtítulos. Em algumas instituições é solicitada a utilização de uma pequena introdução e considerações de no máximo 6 a 7 linhas para cada uma, sendo que as considerações são feitas ao final do capítulo, já com a intenção de informar o autor sobre o assunto a ser tratado no capítulo seguinte. Podem conter figuras, quadros e tabelas. O desenvolvimento compreende desde o capítulo 1 até a análise de dados da pesquisa. Considerações finais e conclusões. É a parte final do texto, é a conclusão da pesquisa, é onde o autor faz a retomada das hipóteses, objetivos que serão ratificados ou não conforme o resultado da pesquisa apresentada. A conclusão deve ressaltar as dificuldades, não dramas pessoais, as facilidades, as evidências, as certezas, os limites com relação aos resultados obtidos. Da mesma forma que a introdução, na conclusão não há citação. É um texto elaborado pelo autor da pesquisa, devendo ser claro e objetivo. De acordo com Rodrigues, 2008, expressões como achamos que, é possível que, para ser que, pode ser que, depõe contra a pesquisa final. Após a pesquisa, devemos ter alguma certeza, seja ela positiva ou negativa. Então, para tanto, esse mesmo autor sugere que aquelas expressões sejam substituídas por constatou-se que, verificou-se que, é certo que, concordamos que, discordamos que. Quanto ao número de páginas, a conclusão deve ter o mesmo número das páginas da introdução. Referências bibliográficas são a relação das fontes bibliográficas utilizadas pelo autor. Todas as obras citadas no texto deverão obrigatoriamente figurar nas referências bibliográficas. A padronização das referências é seguida de acordo com a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Algumas pessoas utilizam as normas americanas da APA, que é a American Psychological Association, diferenciando-se uma da outra apenas em alguns aspectos da estruturação. Negrito, itálico ou grifado são empregados para palavras e frases em língua estrangeira, títulos de livros e periódicos, expressões de referência como ver, vide, letras ou palavras que mereçam destaque ou ênfase quando não seja possível dar esse realce pela redação. Nomes de espécies em botânica, zoologia, nesse caso, não deve-se usar o negrito, apenas itálico e grifado. Os títulos de capítulo, nesse caso, não deve-se usar o itálico, somente o negrito ou o grifado. A formatação do relatório. Então, a margem superior deve ter 2,5 centímetros, a inferior também, margem direita de 2,5 centímetros, margem esquerda 3,5, entre linhas, que são os espaços de 1,5 centímetros
Tipo de letra, Times New Roman, ou algum outro tipo de letra serifada, tá? Que tem aquele risquinho embaixo da letra. Vocês podem observar o que seria uma letra serifada. O tamanho da fonte é 12, o formato do papel é A4. Aqui, ó, vocês podem verificar o que seria a letra serifada e sem serifa. Ó, essa primeira não tem a serifa. Essa aqui de baixo, ó, notem que aqui no finalzinho aqui das letras, ó, tem um risquinho. Então, isso significa ser fonte serifada. E nesse último exemplo, a fonte serifada está na cor vermelha para facilitar a visualização aqui para vocês. As fases de um relatório técnico. Primeiro seria o planejamento, depois a coleta e organização do material e a redação e escrita do que foi realizado. Em relação ao planejamento, o autor deve decidir como o estudo será realizado e como os dados serão coletados. É recomendado que o autor execute um piloto com o objetivo de calibrar tanto o processo de extração quanto o processo de coleta de dados. A coleta e organização do material, os dados são extraídos, organizados e armazenados para que sejam analisados no futuro. Esse processo deve ser feito com bastante cautela para que não invalide os dados. E a redação deve ser feita de forma clara e objetiva, expondo seus objetivos e motivações. Por fim, mostrando a análise feita nos dados coletados. Qualquer ameaça à validade de um relatório deve ser reportada durante sua escrita. Por hoje é só e até a próxima.